Quando vi o meu neto a usar a ferramenta daquela maneira, nunca pensei que me recordaria do que aconteceu comigo naquele julho. Olá, chamo-me Rosa Martins, tenho 65 anos. Sou uma mulher que sempre cuidou de si, com uma vida calma e discreta na pequena vila de Sintra, ali perto de Lisboa. Trabalho como contabilista há muitos anos, e apesar de ser um pouco tímida, sou carinhosa e sempre gostei de manter a forma, indo ao ginásio regularmente. A minha pele clara e o cabelo castanho curto são a minha marca, e apesar da minha estatura pequena, sempre tive um busto que me dá um certo charme, por vezes, alguma dificuldade em encontrar um soltinho adequado. Vivo sozinha numa casa antiga com um jardim, onde gosto de ler e cuidar das plantas. A minha filha, a mãe do Estevão, mudou-se para o Porto há alguns anos, por isso meu neto vem visitar-me de vez em quando. Estevão tem 25 anos, é alto, forte e tem um sorriso que me faz sentir viva. Desde que ele chegou naquela tarde quente de julho, senti algo diferente, um brilho nos olhos dele que nunca tinha notado antes. Naquele dia, recebi-o com um abraço apertado. As suas mãos demoraram-se um pouco mais do que o habitual, mas não disse nada. Depois foi para o chuveiro e eu voltei ao meu trabalho, pensando que podia aproveitar para adiantar umas contas. Mas logo ele chamou, a pedir uma toalha. Subi as escadas, e ao chegar à porta da casa de banho, vi-o pela primeira vez daquela forma, completamente à vontade, sem nada a esconder. Foi inesperado e, confesso, despertou em mim uma curiosidade que não esperava. Toquei na porta e entrei, dizendo-lhe que o que é belo merece ser visto, e que, como avó, podia entrar quando quisesse. Ele corou, e naquele momento percebi que, talvez, ele tivesse esquecido que eu era sua avó, mesmo que por afinidade. O ambiente mudou, e eu soube que os dias seguintes seriam cheios de surpresas. A partir daí, começamos um jogo subtil de provocações, onde os limites se começaram a esbater. O calor daquela tarde de verão misturava-se com a tensão entre nós, e eu sentia que algo novo estava a despertar dentro de mim, uma sensação que há muito não experimentava. A vida, pensei, pode sempre surpreender-nos, mesmo quando menos esperamos. E foi assim que tudo começou, naquela casa em Sintra, com um simples pedido de uma toalha. O calor do verão em Sintra parecia acentuar tudo o que se passava naquele dia. Depois de lhe entregar a toalha, voltei para a cozinha, tentando concentrar-me nas tarefas que tinha planeado fazer, mas a minha mente não parava de regressar àquele momento no corredor da casa de banho. Estevão estava ali, tão perto, tão vulnerável, ao mesmo tempo, tão confiante. Aquele olhar, aquela hesitação ao cobrir-se com a toalha, tudo indicava que algo tinha mudado entre nós, mesmo que ainda não soubéssemos bem o que. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, recordava as nossas conversas anteriores, as brincadeiras, os abraços que tinham começado a ganhar uma intensidade diferente. Ele tornou-se mais audacioso, e eu, surpreendentemente, sentia-me cada vez menos tímida. Aquele rapaz que eu sempre vira como meu neto, agora parecia ter outra dimensão, mais próxima, mais complexa. A nossa relação, até então tão simples, estava a ganhar contornos novos, e de certo modo, proibidos. No dia seguinte, acordei com a ideia de pregar-lhe uma pequena partida. Lembrei-me de uma cena de um filme que tinha visto, onde alguém ficava preso numa máquina de lavar e chamava desesperadamente por ajuda. Decidi tentar, queria ver a sua reação, perceber até que ponto Estevão estava disposto a entrar naquele jogo silencioso que tínhamos começado. Fingi estar presa lá dentro, chamando por ele várias vezes, com uma voz ligeiramente dramática. Ele apareceu rapidamente, um pouco alarmado, mas também com um brilho divertido no olhar. A sua voz tremia ligeiramente quando me perguntou se eu estava bem. E eu, fingindo desespero, pedi que tivesse cuidado ao me tirar dali. Enquanto ele tentava ajudar-me, senti o seu toque mais próximo do que o habitual. Aquele contato inesperado fez-me estremecer, e eu não consegui evitar manter um tom leve, quase provocante, pedindo-lhe ajuda com um sorriso que sabia ser irresistível. Percebi que ele estava a tentar controlar-se, mas também sentia a tensão no ar. Quando finalmente consegui sair da máquina, Estevão parecia dividido entre a vergonha e um desejo que não conseguia esconder. O nosso jogo, que até então tinha sido só um flerte tímido, começava a intensificar-se, e eu sentia uma mistura de excitação e medo pelo que poderia acontecer a seguir. Aquele dia em Sintra estava a tornar-se muito mais do que uma simples visita de verão. Enquanto ajudava a sair da máquina, senti o calor da pele dele tão perto da minha que me deixou um arrepio inesperado. Estevão parecia hesitar, como se lutasse contra algo dentro de si. Os seus olhos evitavam os meus por instantes antes de se encontrarem numa troca silenciosa de emoções complicadas. A tensão entre nós era palpável, quase sufocante, mas também carregada de uma estranha promessa.
Ele suspirou, tentando arranjar as palavras certas, e eu mantive-me calma, fingindo inocência, mas consciente de que algo importante estava a acontecer. Abuela, não sei se isto é certo, murmurou ele, a voz embargada, mas quando te vejo assim, não consigo pensar direito. Se continuar, posso fazer algo que talvez não gostes. Foi a primeira vez que ouvi aquela confissão, um misto de desejo e culpa que me surpreendeu. Era como se ele estivesse a revelar um lado seu que até então mantivera escondido. Eu respirei fundo, sentindo meu coração acelerar, e respondi com um sorriso suave. Estevão, não tens de te preocupar comigo. Só quero que estejas aqui, comigo. Ele pareceu relaxar um pouco, mas ainda havia uma hesitação no seu olhar. Aquele momento entre nós era um jogo delicado de equilibrar o desejo e a moral, um território perigoso que sabíamos que não deveríamos atravessar, mas que a nossa curiosidade insistia em explorar. Quando ele finalmente tentou tirar-me da máquina, não conseguiu evitar que os seus dedos roçassem a minha pele, e aquele simples toque provocou uma onda de sensações que nunca tinha sentido antes. Era como se cada gesto tivesse um significado oculto, uma mensagem secreta entre nós. Aquele pequeno jogo estava a transformar-se numa dança de sedução silenciosa, onde cada movimento contava e onde o proibido parecia irresistível. Depois de me libertar, Estevão afastou-se rapidamente, deixando no ar um silêncio carregado de emoções não ditas. Sorri para mim mesma, sabendo que havia iniciado algo que podia mudar tudo entre nós. Aquele dia em Sintra não seria esquecido tão cedo, e eu já sentia que o que quer que viesse a seguir seria ainda mais intenso e complicado do que imaginava. Naquela tarde quente em Sintra, enquanto o sol se escondia atrás das colinas, senti uma mistura de excitação e nervosismo a crescer dentro de mim. Depois daquele jogo subtil e provocador com Estevão, algo mudou de forma irrevogável. Ele subiu para o quarto para tomar banho, e eu fiquei na sala, o coração ainda a bater acelerado, a tentar processar o que acabará de acontecer. Mas, pouco tempo depois, ouvi o som da água correr e decidi que era o momento certo para avançar no nosso jogo. Lembrei-me de quando lhe disse que podia entrar na casa de banho quando quisesse, e sem hesitar, fui até a porta. A curiosidade dominou-me, e espreitei pelo buraco da fechadura. O que vi fez o meu corpo estremecer. Estevão estava sozinho, entregue ao seu momento íntimo, completamente alheio à minha presença. Aquele instante foi uma mistura de choque e fascínio. Nunca pensei que pudesse sentir algo assim pelo meu neto, mesmo que não fosse de sangue. O meu coração disparou, e uma onda de adrenalina percorreu-me o corpo. Estava ali, a observar, e ao mesmo tempo, a sentir uma atração que me surpreendeu profundamente. Sem pensar, girei a maçaneta e abri a porta, interrompendo-o abruptamente. A sua expressão mudou imediatamente, uma mistura de susto e confusão tomou conta do seu rosto. Rosa, o que estás a fazer? Exclamou, tentando recuperar a compostura. Eu mantive-me calma, com um sorriso nos lábios, e disse-lhe que tinha avisado que podia entrar quando quisesse. Ele hesitou, mas depois sorriu nervosamente, aceitando a situação. A água quente caía sobre nós, misturando-se com a eletricidade que sentíamos no ar. Senti o seu olhar fixo em mim, e percebi que aquela tarde em Sintra estava a tornar-se um momento decisivo nas nossas vidas, um ponto de viragem que ninguém de nós poderia ignorar. A tensão entre nós aumentava, e eu sabia que o que quer que acontecesse a seguir, mudaria tudo para sempre. Depois de abrir a porta e encontrar o Estevão tão vulnerável, um silêncio pesado caiu sobre nós, interrompido apenas pelo som suave da água quente escorrer. Ele tentou disfarçar o incômodo, mas o rubor intenso que lhe tingia as faces dizia tudo. Senti um misto de poder e fragilidade naquele momento, uma conexão que ultrapassava qualquer relação comum entre avó e neto, mesmo que por afinidade. Olhei-o nos olhos e disse, com um sorriso descontraído mas carregado de significado, não há razão para te esconderes. Vi tudo, Estevão. O seu rosto ficou vermelho como fogo, e por um instante o silêncio foi quase ensurdecedor. Ele estava claramente sem palavras, surpreendido pela minha franqueza e pela ausência de reprovação. Talvez até esperasse que eu ficasse chocada, mas eu mantive-me calma, serena, uma mulher que sabe o que quer e não tem medo de mostrar. Então ele murmurou, quase num sussurro, foste tu que me deixaste assim, não foi? A sua voz tremia ligeiramente, traindo a mistura de vergonha e desejo. Cruzei o olhar com ele, sentindo a tensão crescer no ar, e respondi, divertida e provocante. Então, se a culpa é minha, deixa-me remediar. Sem hesitar, aproximei-me e beijei-o sob o chuveiro, a água quente a envolver-nos como um manto que escondia o que se passava entre nós. Aquele beijo foi o ponto de não retorno. A química entre nós explodiu numa onda de sensações irreprimíveis.
Era como se o tempo tivesse parado, isolando-nos num mundo apenas nosso, onde todas as regras e convenções deixavam de existir. Estevão correspondeu ao meu beijo, hesitante no início, mas depois com uma urgência apaixonada que me fez sentir viva como nunca antes. A água continuava a cair, misturando-se com o calor da nossa pele, enquanto explorávamos aquela nova intimidade proibida. Apesar do turbilhão de emoções, senti-me no controlo, consciente de cada gesto, de cada sussurro. Sabia que estávamos a ultrapassar limites e que o que quer que acontecesse dali para frente, transformaria para sempre a nossa relação. Quando nos separamos, ele olhou-me com um sorriso torto, meio incrédulo, meio satisfeito. És mesmo atrevida, Rosa, disse, a voz carregada de malícia e admiração. Fizeste isto de propósito, não fizeste? Eu apenas sorri, sabendo que tinha iniciado um jogo perigoso, mas irresistível, e que nenhum de nós queria parar agora. O verão em Sintra acabará de se tornar inesquecível, e eu sabia que este era só o começo. O calor intenso daquele verão em Sintra parecia amplificar cada instante entre mim e o Estevão. Depois daquele beijo sob chuveiro, a atmosfera na nossa pequena casa parecia carregada de uma energia que eu nunca tinha sentido antes. A água quente escorria pelo nosso corpo, mas não conseguia apagar o fogo que ardia dentro de mim. O olhar dele, a forma como tocava minha pele, tudo me fazia sentir viva, desejada, como se tivesse redescoberto uma juventude esquecida. Sentia o perfume dele, a sua pele quente contra a minha, e cada gesto parecia um convite para explorar algo proibido, mas irresistível. Aquele momento era como um segredo partilhado, uma espécie de cumplicidade silenciosa que nos unia de forma intensa e inesperada. Eu sabia que aquilo não era comum, que estávamos a cruzar uma linha que a sociedade provavelmente não aceitaria, mas não conseguia resistir. Quando finalmente saímos do chuveiro, os nossos corpos ainda molhados estavam colados um ao outro, e o calor da casa parecia pequeno comparado ao que sentíamos. Estevão olhou-me com uma mistura de admiração e um brilho travesso nos olhos, que me fez corar ligeiramente. Rosa, és mesmo uma mulher única, disse ele, a sua voz rouca e carregada de emoção. Nunca imaginei que pudesse sentir isto por ti. Sorri, sentindo uma sensação de poder e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Nem eu, Estevão, respondi, mas a vida é cheia de surpresas, não é? Aquele momento era a prova viva disso. Aquele verão em Sintra transformou-se numa experiência que me despertou para desejos que pensei estarem adormecidos para sempre. Mais tarde, sentamo-nos no sofá da sala, envoltos numa atmosfera carregada de silêncio e olhares intensos. Ele aproximou-se lentamente, o toque das suas mãos nos meus ombros era suave, mas cheio de intenção. Abuela, tu és incrível, murmurou, os seus dedos traçando círculos delicados na minha pele. A mocada de tal teu. A sinceridade daquelas palavras tocou-me profundamente, enchendo-me de uma sensação de ser amada de uma forma que nunca tinha experimentado. Estávamos a viver uma fantasia silenciosa, onde cada gesto e palavra carregava um significado oculto, uma promessa de algo mais. O verão em Sintra não seria apenas uma estação, mas o início de um capítulo inesperado e intenso nas nossas vidas, onde o desejo e o interdito se entrelaçavam numa dança perigosa e irresistível. O toque suave das mãos de Estevão nos meus ombros enviava ondas de calor que me percorriam o corpo. Nunca pensei que um simples gesto pudesse despertar em mim emoções tão intensas. O seu olhar fixo, cheio de admiração e desejo contido, deixou-me sem palavras, e senti as minhas bochechas corarem, um rubor que não conseguia esconder. Abuela, és incrível, sussurrou com uma voz carregada de emoção, quase como se estivesse a revelar um segredo guardado há muito tempo. A mocada de tal teu. Essas palavras, ditas com tanta sinceridade, tocaram-me profundamente, fazendo-me sentir apreciada e desejada de uma forma que há muito não sentia. O silêncio que se instalou entre nós era pesado, mas confortável, como se cada um esperasse pelo próximo movimento do outro. Estevão aproximou-se ainda mais, as suas mãos continuavam a explorar lentamente os meus ombros, descendo para os braços, num toque delicado que me fazia perder o fôlego. Aquele momento era uma mistura de ternura e desejo, uma dança silenciosa onde cada gesto contava uma história. Senti-me viva, mais do que em muitos anos. Aquele verão em Sintra estava a transformar-se numa viagem inesperada, cheia de descobertas e sensações que me faziam questionar tudo o que pensava saber sobre mim mesma e sobre a vida. Estevão, com a sua juventude e energia, despertava em mim uma vontade de viver e sentir que eu julgava perdida. Por um instante, esqueci todas as regras, as convenções e o que a sociedade poderia pensar. Era apenas eu e ele, ali naquele sofá, perdidos no momento que parecia mágico e proibido.
A tensão entre nós era quase palpável, uma corrente invisível que nos ligava e nos puxava para mais perto, para algo que ambos sabíamos ser perigoso, mas impossível de resistir. A noite caiu lentamente sobre Sintra, e com ela veio a promessa de que aquele era apenas o começo de uma história que iria desafiar tudo o que eu conhecia. Eu sentia-me preparada para abraçar essa nova fase, para explorar os limites do desejo e da paixão, mesmo que isso significasse caminhar por caminhos desconhecidos e arriscados ao lado do meu neto Estevão. Sentei-me no sofá, ainda com a pele úmida do chuveiro a escorrer, enquanto ele se aproximava devagar, como se cada movimento fosse pensado, calculado, mas também hesitante. O seu olhar, intenso e cheio de uma mistura de desejo e admiração, fazia-me sentir viva e vulnerável ao mesmo tempo. Estevão pousou as mãos nos meus ombros, os dedos a traçarem caminhos delicados que me provocavam arrepios e um calor que me subia pelo corpo. Abuela, és muito mais do que eu alguma vez imaginei, murmurou, a voz rouca e cheia de sentimento. Cada detalhe teu é fascinante. A sinceridade das suas palavras fez-me corar, um rubor que não consegui disfarçar, mas que também me encheu de uma alegria inesperada. Nunca pensei que pudesse haver tanta ternura e desejo numa só pessoa, e muito menos numa relação como a nossa. Enquanto ele continuava a explorar com toques suaves, sentia que o tempo se esticava, que cada segundo se tornava infinitamente mais intenso. Aquele momento era uma dança delicada entre o proibido e o desejado, uma linha tênue que estávamos a atravessar sem saber exatamente onde nos levaria. Eu estava consciente do perigo, mas ao mesmo tempo, rendida à sedução daquele instante. O coração batia-me forte no peito, e a minha mente fervilhava com pensamentos contraditórios. Parte de mim queria fugir, outra parte queria mergulhar de cabeça naquela relação inesperada. Estevão parecia sentir o mesmo, hesitando, lutando contra os seus próprios sentimentos, mas incapaz de se afastar. Quando ele se inclinou para me dar um beijo suave na bochecha, senti uma onda de calor que me invadiu por completo. Era um gesto simples, mas carregado de significado, uma promessa silenciosa de que aquilo não era apenas um momento passageiro, mas algo que podia ir muito mais longe. A noite avançava lentamente e a casa enchia-se de um silêncio carregado de expectativas e desejos não ditos. O verão em Sintra transformará-se num cenário perfeito para uma história que desafiava tudo o que eu conhecia, uma história que eu estava pronta para viver, mesmo sem saber onde iria acabar. Aquele momento era só o começo, e uma parte de mim ansiava pelo próximo capítulo, mesmo que o caminho fosse incerto e cheio de riscos. Aquela noite em Sintra parecia suspensa no tempo, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido e só existíssemos nós dois naquele espaço carregado de tensão e desejo. Depois do beijo suave na minha bochecha, Estevão aproximou-se ainda mais, o seu olhar a revelar uma mistura de curiosidade e emoção que me fez sentir uma espécie de força e fragilidade ao mesmo tempo. Senti os seus dedos a descerem lentamente pelos meus braços, traçando carícias que pareciam hesitantes mas cheias de significado. A minha pele arrepiava-se a cada toque, e um calor intenso começou a subir pelo meu corpo, despertando sensações que julgava esquecidas. Aquele jogo silencioso que tínhamos iniciado transformava-se agora numa dança de proximidade e cumplicidade que me deixava sem fôlego. Por momentos, deixei-me levar pela intensidade do momento, esquecendo as regras e os limites que a vida me tinha imposto durante tantos anos. O desejo era palpável, e embora a consciência do que estávamos a fazer me fizesse hesitar, não conseguia afastar-me daquela atração proibida que nos consumia. Ele sussurrou meu nome com uma voz carregada de emoção, e senti o meu coração disparar. Rosa, aquele simples som ressoou dentro de mim como uma confirmação silenciosa de tudo o que estava a acontecer. Aproximei-me dele, os nossos corpos quase se tocando, e senti a sua respiração acelerar, refletindo a minha própria ansiedade e excitação. Aquela noite em Sintra não era apenas um momento de paixão, era uma revolução silenciosa dentro de mim, uma redescoberta do que significa sentir, desejar e viver plenamente, mesmo quando tudo à nossa volta parece dizer o contrário. Estevão e eu estávamos a criar uma nova realidade, uma ligação que desafiava convenções e que, por mais perigosa que fosse, parecia impossível de resistir. Enquanto a noite avançava, não podíamos negar o que nos unia, nem o fogo que ardia entre nós. E, embora soubéssemos que o futuro era incerto e cheio de desafios, havia uma promessa implícita naquele silêncio carregado. Estávamos prestes a embarcar numa jornada que mudaria as nossas vidas para sempre. Enquanto a noite caía sobre Sintra, o calor do verão misturava-se com a intensidade do que sentíamos naquela sala pequena, onde eu e o Estevão estávamos mais próximos do que alguma vez tinha imaginado. O seu olhar, fixo e cheio de uma mistura de desejo e admiração, fazia-me perder o fôlego, enquanto as suas mãos exploravam lentamente os meus braços, como se temessem avançar demais, mas incapazes de parar. Senti a minha pele arrepiar-se com cada toque,
o calor a subir-me pelo corpo, despertando sensações que julgava adormecidas para sempre. Aquele momento parecia suspenso no tempo, uma dança delicada entre o proibido e o desejado, onde cada gesto falava mais do que 1000 palavras. Estevão sussurrou meu nome, a voz embargada de emoção e hesitação, e eu respondi aproximando-me ainda mais, sentindo a sua respiração acelerar na mesma medida que a minha. Por breves instantes, esqueci todas as regras, as convenções que sempre me tinham orientado, e deixei-me levar por aquela onda de paixão e cumplicidade. Era como se estivéssemos a criar um mundo só nosso, onde nada mais importava além daquilo que sentíamos, onde o desejo e o medo se entrelaçavam num abraço apertado e irresistível. Quando ele me tocou o rosto com uma delicadeza inesperada, senti uma onda de ternura misturada com desejo que me fez estremecer. O beijo que se seguiu foi suave, hesitante no início, mas rapidamente ganhou profundidade e intensidade, como se estivéssemos a explorar um território novo e proibido, a descobrir limites que nunca antes tínhamos ousado cruzar. Aquela noite em Sintra não seria esquecida tão cedo. Estávamos a iniciar uma história que desafiava tudo que eu pensava saber sobre mim mesma, uma história que, apesar dos riscos e das dúvidas, prometia ser a mais intensa e verdadeira que alguma vez tinha vivido. E enquanto o sol se preparava para nascer no horizonte, eu sabia que, por mais incerto que fosse o caminho, estava pronta para seguir Estevão até o fim deste desejo ardente e proibido.